Então, ao longo do tempo, várias perguntas interessantes surgiram a respeito das cidades de Laodiceia e Filadélfia. O verdadeiro povo de Deus, que sinceramente ama e valoriza sua palavra, deve de fato deixar Laodiceia e voltar para Filadélfia? Essa é a vontade de Deus? O que acontecerá com Laodiceia? A mensagem para Laodiceia será eficaz? Será que Laodiceia finalmente se arrependerá e seguirá a direção do Senhor? Ou será que ela se rebelará no final dos tempos? E, indo um pouco mais a fundo nessa questão, será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto instituição organizada, acabou se tornando a Babilônia? Ainda hoje, enquanto eu estava visitando neste lugar, uma pessoa me entregou pessoalmente um papel de um ex-ministro adventista do Sétimo Dia que agora afirma publicamente que a Igreja se tornou Babilônia e que é dever do povo de Deus sair dela. Isso é verdade, afinal? Qual é, afinal, o verdadeiro relacionamento de Cristo com a sua Igreja organizada nos dias de hoje? Como será que o céu, em sua perspectiva divina, vê esta Igreja? Minha resposta direta à declaração deste ex-ministro, que afirma categoricamente que a Igreja se tornou Babilônia, é um sonoro não. A Igreja, de fato, não se tornou Babilônia. Ela nunca foi e nunca será Babilônia. E eu acredito, pelo que estudei na Palavra de Deus, que a Igreja nunca se tornará a Babilônia. No entanto, não é suficiente para mim sentar aqui e dizer a vocês o que eu penso, porque o que eu penso não é importante. Portanto, eu gostaria de apresentar a vocês as razões pelas quais acredito, sinceramente, que Laodiceia se arrependerá. Nós não podemos voltar para Filadélfia. E por que acredito que a igreja organizada não se tornou Babilônia e nunca se tornará Babilônia? E no processo, talvez possamos encontrar alguma pista sobre qual é o verdadeiro relacionamento de Cristo com a igreja organizada hoje. Se pudermos encontrar essa pista e descobrir qual é o relacionamento de Cristo com esta igreja, então todos que amam o Senhor Jesus Cristo devem, é claro, ter o mesmo relacionamento. Então, primeiramente, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 3. E se você tiver sua Bíblia aí, por favor, abra na mesma passagem, para que possamos estudar a palavra juntos. Versículo 14. Ao anjo da igreja dos Laodicenses, escreve: observe atentamente que a mensagem não é endereçada diretamente à igreja dos Laodicenses, mas sim ao anjo daquela igreja. E no capítulo 1 do livro de Apocalipse, no versículo 20, o Senhor deixa muito claro que os anjos das 7 igrejas são, de fato, distintamente diferentes das próprias 7 igrejas. Os anjos são as estrelas que estão na mão direita de Cristo. E essa é, sem dúvida alguma, uma alusão muito clara ao ministério ou à própria liderança da igreja. Esta mensagem é, portanto, endereçada à liderança da igreja de Laodiceia. Você pode ler Obreiros Evangélicos para obter ajuda sobre isso, página 13, Atos dos Apóstolos, página 586, e Testemunhos, volume 1, página 141 a 44, discutem esta mensagem de Laodiceia e deixam muito claro que esta mensagem é endereçada à última igreja na história mundial, logo antes da segunda vinda de Cristo. No volume 6, página 77, comenta sobre isso. E em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 66, lemos que a mensagem de Laodiceia é especificamente endereçada à Igreja Adventista do Sétimo Dia e, claro, à sua liderança. Continuando a leitura do versículo 14, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O Amém indica que esta é a última mensagem a chegar à Igreja. Os anjos das 7 igrejas representam a liderança em 7 períodos da história mundial, desde o tempo dos apóstolos até a segunda vinda de Cristo. E Cristo apresenta a mensagem como a testemunha fiel e verdadeira. Ele diz: conheço as tuas obras, não és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, algumas pessoas leem esta passagem como uma promessa de que Cristo vai definitivamente rejeitar Laodiceia. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o grego desta passagem aqui. Literalmente diz melos e emeso. E se você conhece a palavra emético, que significa algo para fazer você vomitar, você pode reconhecer o verbo ou o infinitivo emeso. Melo significa eu estou prestes a. Meluci, eu estou prestes a vomitar você. Literalmente, é o que a passagem diz. Agora, o que significa estou prestes a vomitar você da minha boca? Por favor, voltem para João capítulo 4 e versículo 47. Mantenham o dedo aqui em Apocalipse, capítulo 3. João, capítulo 4 e versículo 47. Aqui estava este menino que estava realmente muito, muito doente. E este nobre ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele foi até ele e implorou, com insistência, que ele descesse para curar seu filho, pois o menino estava à beira da morte, como nos relata o evangelista João. Essa é, na verdade, a mesma expressão encontrada no grego, onde o termo melo é usado. O menino estava à beira da morte, mas o menino não morreu. Esse é o ponto. Entende? E assim, voltando ao capítulo 3, versículo 16 de Apocalipse, quando ele diz, eu te vomitarei da minha boca, o grego diz, estou prestes a vomitar você. Mas não é uma promessa de que ele o fará. De qualquer forma, ele está pedindo, de fato, ao anjo da igreja de Laodiceia que se arrependa sinceramente. E se eles fizerem isso, então ele não nos vomitará de sua boca. Versículo 17. Dizes, rico sou e estou enriquecido. Mais uma vez o grego é interessante. Diga-me, você reconhece o termo plutocrata? Bem, essa palavra que derivamos diretamente das raízes gregas significa, na prática, uma pessoa extremamente rica. O que isso quer dizer, literalmente, é, dizes, rico sou e tenho enriquecido. Esta é, na verdade, uma previsão muito inspirada sobre os nossos orgulhos atuais, essa nossa convicção de que somos, de fato, ricos. Nós fomos, de fato, profundamente enriquecidos com uma compreensão da justiça pela fé, como resultado de uma suposta aceitação da mensagem, seja em Minneapolis ou talvez posteriormente. Acho que a maioria dos nossos pastores, a maioria dos nossos líderes e a maioria do nosso povo tem a ideia de que não há problema com a nossa compreensão da justiça pela fé. Nós aceitamos a mensagem, nós a temos, somos ricos, fomos enriquecidos. E, no entanto, o Senhor nos diz, você não sabe que de todas as 7 igrejas, de todos os 7 anjos das 7 igrejas, você é o que é notavelmente infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Os fatos da história indicam, e Ellen White também indica isso muito claramente, que a mensagem da justiça pela fé dada a este povo em 1888 não foi aceita. Eu não digo que a igreja rejeitou a mensagem. Ouvi dizer por alguns aqui na Austrália que estou dizendo isso, e isso não é verdade. Eu nunca disse, e não creio que você possa encontrar em qualquer um dos meus escritos uma declaração no sentido de que a igreja rejeitou aquela mensagem preciosíssima. Não. Toda vez que os membros leigos tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem, eles responderam alegremente. Eles teriam aceitado a mensagem de bom grado. A verdade é que a liderança rejeitou a mensagem e, portanto, ela nunca teve a chance de chegar ao povo sem distorções, sem oposição e, portanto, o povo nunca teve a chance sequer de rejeitá-la. Eles não a teriam rejeitado. Mas leia no Salmo 110, versículo 3, a promessa de Deus, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Os membros leigos responderão assim que a mensagem chegar a eles sem distorções e sem oposição. O Senhor diz, aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vistas e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.
eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Veja, nós não gostamos de ter uma mensagem que nos repreenda, nós gostamos de ter uma mensagem que nos faça sentir bem, mas o Senhor Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Ele nos ama verdadeiramente com ágape. Portanto, ele repreende e castiga e diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora, por favor, note com muito cuidado, Laodiceia não é de forma alguma uma palavra suja. Não há absolutamente nada de errado com Laodiceia em si. A palavra significa, literalmente, o julgamento do povo, ou talvez um povo justo, ou um povo reto, ou, quem sabe, um povo justificado. Não há nada de errado com o nome. O problema, na verdade, é a mornidão espiritual de Laodiceia. Se a mornidão puder ser curada através do arrependimento, então Laodiceia vencerá, porque leio no versículo 20, eu estou à porta e bato. O relacionamento do Senhor com este anjo da igreja dos Laodicenses é o de estar à porta batendo continuamente. É o tempo presente do verbo grego, usado simplesmente para indicar essa ação contínua. Isso significa continuar batendo. Não há nada, em lugar algum, no livro do Apocalipse, que indique que o Senhor deixa sua posição à porta e para de bater. Não existe tal profecia. Ele permanece exatamente ali. Ele persevera. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Teremos uma doce e íntima comunhão juntos, diz ele. E então, o versículo 21, não se referindo a indivíduos em Laodiceia. Agora, isso pode se aplicar a indivíduos, mas o hino nos leva de volta ao anjo da igreja dos Laodicenses, o corpo corporativo da liderança da igreja, tratado como uma pessoa corporativa. Ao que vencer, eu concederei a honra de se assentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu glorioso trono de glória. Agora eu vou apresentar a vocês várias razões pelas quais eu acredito sinceramente que esta mensagem, a de Laodiceia, será de fato bem-sucedida. Por favor, ouçam com atenção. Número 1, temos um testemunho inspirado de que esta mensagem é dirigida à Igreja Adventista do Sétimo Dia e particularmente à sua liderança. Não existe, de fato, uma oitava igreja para seguirmos. Esta é, definitivamente, a última. Número 2. Cristo, em sua glória, não pode sair derrotado, nem desapontado ou humilhado. Essa, de forma alguma, pode ser a conclusão final da nossa história humana. Agora, existe uma questão sobre se Cristo será ou não honrado e vindicado no arrependimento de Laodiceia. Mas embora a questão seja de fato muito séria e a crise atual seja grave, de acordo com as Escrituras, Cristo não pode ser derrotado no final de todas as coisas. Lemos sobre sua vinda em Apocalipse, capítulo 19. O céu se abriu, eis um cavalo branco. Aquele que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Versículo 11. Com justiça ele julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Vestido com uma veste salpicada de sangue, o seu nome chama-se a Palavra de Deus. E os exércitos no céu seguiam-no em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não pode sair desta batalha, desta controvérsia, derrotado. Agora deixe-me mencionar também, a este respeito, que a mensagem de Laodiceia contém uma citação tirada diretamente do grego de Cantares de Salomão, capítulo 5 e versículo 2. Você talvez se lembre de que aquele capítulo em Cantares de Salomão descreve a moça que será a noiva, aquela que, na verdade, já se deitou. Vamos dar uma olhada nisso. Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 1. Entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Colhi a minha mirra com o meu bálsamo. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite.
Comei, ó amigo, bebei abundantemente, ó amados. Versículo 2. Agora ela fala: eu dormia, mas o meu coração velava. É a voz do meu amado que bate, dizendo: abre-me, minha irmã. E a propósito, o termo irmã é no hebraico outra palavra para namorada ou esposa, uma noiva. Minha amada, minha imaculada, minha cabeça está cheia de orvalho, minhas madeixas com as gotas da noite. E ela diz: por que eu deveria me dar ao trabalho de levantar? Eu tirei a minha veste, como a vestirei. Lavei os meus pés, como eu sujarei? Eles provavelmente tinham, como temos na África, sabe? Pisos de esterco de vaca. Você lava os pés antes de ir para a cama e você não sai depois que entra na cama, é claro. Como eu sujarei? Então, no versículo 4, o meu amado meteu a mão pela fresta da porta, tentou abrir o portão por dentro, mas não conseguiu alcançar. Ele foi derrotado. Meu coração se comoveu por ele. E então, tardiamente, levantei-me para abrir para o meu amado. Minhas mãos gotejavam mirra, meus dedos com mirra perfumada. Sobre as maçanetas da fechadura, abri para o meu amado, mas o meu amado tinha se retirado e ido embora. Vários adventistas do sétimo dia, profundamente reflexivos, veem nesta passagem uma verdadeira delineação inspirada do que é o real significado da sessão da Conferência Geral de 1888. Cristo veio a este povo na qualidade de noivo, apelando por aquela rendição final para que, enfim, as bodas do Cordeiro pudessem chegar. Mas, triste é dizer, sua esposa não se preparara para aquele momento. Agora, o interessante é que esta citação na mensagem de Laodiceia não foi tirada do hebraico de Cântico dos Cânticos 5, versículo 2, mas do grego da tradução da Septuaginta, palavra por palavra, uma citação direta. Tomei minha posição à porta, estou batendo. Esta é uma citação de Cântico dos Cânticos. E assim podemos ver que a mensagem enviada à Laodiceia está distintamente ligada ao livro de Cântico dos Cânticos. Cristo é o noivo, a igreja a sua noiva. Agora, por favor, voltem para o capítulo 19 de Apocalipse. E vejamos o deiname, o resultado final e o desenvolvimento desta crise. O que acontecerá eventualmente? Agora, se o noivo nunca for plenamente vindicado, se a noiva continuar a adiá-lo, nunca o deixando entrar, e eles nunca realizarem o casamento, então, nesse caso, Cristo será derrotado. Mas vamos ler o que diz aqui. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Deem-lhe toda a glória, pois finalmente são chegadas as bodas do Cordeiro, e saibam que a sua esposa já se aprontou para este momento. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. E assim, a vitória completa e gloriosa é plenamente assegurada pela promessa inabalável da palavra de Deus. Você pode ter total certeza de que Satanás não gostaria de nada mais do que garantir a derrota final de Cristo nesta questão crucial de seu apelo de amor profundo à sua noiva. Volte ao capítulo 12 de Apocalipse. E lá você tem a história da igreja em todas as eras, desde o tempo dos apóstolos até a segunda vinda de Cristo. O capítulo 12 de Apocalipse é paralelo aos capítulos 2 e 3, que falam das 7 igrejas. E você lê aqui claramente como Satanás acusa o povo de Deus dia e noite. Versículo 11. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Então a história continua. Você chega aqui ao versículo 17, quando o dragão, o diabo, sua ira está furiosa contra a mulher, a igreja. Ele vai fazer guerra contra o remanescente da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. E é, na verdade, totalmente impensável que Satanás, o dragão, vá vencer esta batalha, pois ao longo de toda a história, o povo de Deus deve vencê-lo pelo sangue do Cordeiro, e da mesma forma, o remanescente também deve vencê-lo. Eu tive um professor na faculdade, um professor de Bíblia, que veio lá da Austrália,
E devo confessar, aprendi muito mais com aquele professor de Bíblia australiano do que com qualquer outro professor de Bíblia que eu tive em toda a minha vida. O nome dele era Lindsay A. Salmon. E ele frequentemente nos dizia aos rapazes na sala de aula, ele dizia: a ira do dragão, a guerra do dragão contra a mulher, manifesta-se de duas direções. Do lado de fora, ele guerreia contra a mulher na questão do mandamento de Deus. E do lado de dentro, ele guerreia contra a mulher na questão do testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. E isso certamente tem sido verdade ao longo da história. Mas o livro do Apocalipse retrata uma Laodiceia que no fim se arrependerá e finalmente vencerá. Número 3. Nenhum ramo dissidente que surgiu ao longo do tempo jamais prosperou de verdade. Nenhum ramo dissidente jamais poderá prosperar. Eu já conversei com pessoas aqui na Austrália. Estou aqui há apenas alguns dias, mas as pessoas já vieram falar comigo. Conheci um senhor que estava tão desconcertado e tão perplexo com a mundanidade e a apostasia que ele via dentro da igreja organizada. Ele foi para como é que se chama? A igreja reformada aqui na Austrália e logo viu que eles não tinham a resposta. Ele voltou para a igreja organizada novamente. Nenhum ramo dissidente tem a resposta. Se nos juntarmos a algum ramo dissidente, eles seguem em todas as direções. Eles não estão unidos. Não é maneira de unir o povo de Deus. Número 4. Nenhum ramo dissidente pode possivelmente ter sucesso nesta obra de advertir o mundo ou de proclamar ao mundo o puro e eterno Evangelho de Cristo. Passei 24 anos como missionário na África Oriental. Há milhões de pessoas na África que ainda precisam ouvir a mensagem, e eu sei, por toda a minha experiência como missionário naquele campo estrangeiro, que nenhum ramo dissidente pode realizar o trabalho que a igreja organizada de fato consegue fazer. E como missionário, tendo passado esses anos na África, sei muito bem que é o plano de Deus que esta igreja remanescente, em sua capacidade organizada, se arrependa e se acerte com Deus. E só então eles poderão fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Número 5. Pessoas que estão desencorajadas e perplexas com as condições continuam me citando coisas às vezes. Elas dizem: bem, nunca na história lemos sobre o povo de Deus vencendo. Por exemplo, nos dias de Daniel, nos dias de Jeremias, Judá nunca se arrependeu. Eles tiveram que ser levados como cativos para a Babilônia e, infelizmente, o povo de Deus nunca conseguiu realmente se alinhar com o programa divino. E eu respondo a essa objeção da seguinte forma. Desde o ano de 1844, desde o encerramento solene da profecia dos 2.300 dias e desde o início do dia antitípico da expiação, que marca a purificação do santuário, algo verdadeiramente novo deve acontecer, algo que, de fato, nunca aconteceu antes em toda a história da humanidade. O povo de Deus vai se arrepender? Tem que ser assim. Caso contrário, o santuário celestial nunca poderá ser purificado. Por favor, lembre-se de que o dia da expiação no antigo Israel não era um momento em que, principalmente, os israelitas individuais tinham seus pecados apagados ou uma expiação feita para eles individualmente. Isso era parte deles, sim. Esse não era o propósito principal do dia da expiação. O propósito principal do antigo dia típico da expiação era que a nação coletiva de Israel, o povo coletivo de Israel, fosse reconciliado em uma expiação final para o ano, e seus pecados, como um corpo coletivo, fossem apagados. A expiação era feita para Israel como um corpo coletivo. E assim, nestes últimos dias, o sumo sacerdote está fazendo uma expiação pelo corpo coletivo do Israel moderno, a igreja remanescente. Nós, como indivíduos, temos uma parte nisso. Até agora, isso é verdade. Devemos cooperar como indivíduos com nosso sumo sacerdote celestial. Mas
em um sentido coletivo, como um corpo, devemos cooperar plenamente com ele. Caso contrário, ele nunca poderá ser vindicado, nem o santuário poderá ser purificado nestes últimos dias. Número 6. A organização da igreja em si não é o problema de forma alguma. Não há nada de errado com a organização em si. O problema está nos corações não santificados e não convertidos. E quando um espírito de graça e súplica entrar, então a obra de Deus poderá ser terminada por sua igreja organizada. Poderiam, por favor, abrir em Zacarias? Aqui nós temos uma profecia que é extremamente significativa, e eu sinceramente creio que ela é raramente considerada nos dias de hoje. Que o Senhor abençoe para que estas palavras inspiradas se tornem significativas para nós. Zacarias capítulo 12 e versículo... Bem, o cenário aqui é realmente o alto clamor. Versículo 8. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. Aquele que dentre eles for fraco naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. Bela profecia do glorioso término da obra de Deus, quando o alto clamor for proclamado e o mundo for iluminado com a glória da mensagem daquele quarto anjo. Agora, versículo 10. Bem, o versículo 9 fala da perseguição que está por vir. Agora, vamos ler o versículo 10, que diz o seguinte: E tu derramarás sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E eles olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por seu filho unigênito, e se amargurarão profundamente por ele. E assim por diante. Agora, quem é a casa de Davi? A casa de Davi era muito, obviamente, a liderança do antigo Israel. E os habitantes de Jerusalém são, obviamente, os membros leigos da comunidade, ou seja, o povo que compõe o corpo coletivo da nação de Jerusalém. E a promessa é, e claro, aplica-se de forma direta ao povo de Deus nestes últimos dias, que o Senhor derramará sobre esta igreja organizada. E também sobre toda a sua liderança um novo espírito, um espírito de graça, de súplica, de profunda humildade e de contrição, preparando-os para o que há de vir. E o povo de Deus, juntamente com toda a sua liderança, finalmente reconhecerão, de fato, a plena verdade das dimensões de sua culpa perante o céu, a saber, a crucificação de Cristo. Eles olharão para mim, a quem traspassaram. Agora, alguns dizem: bem, isso deve se referir aos pobres judeus. Eles são os que traspassaram a Cristo, não nós. Eles viveram há 2000 anos. Mas espere um momento. Aqueles que realmente crucificaram a Cristo nunca se arrependeram dessa ação. Por exemplo, Caifás, o sumo sacerdote, nunca se arrependeu. O Sinédrio nunca se arrependeu. É claro que é verdade que José de Arimateia, Nicodemos, eles se arrependeram sim, como indivíduos. Mas não a casa de Davi, não os habitantes de Jerusalém, de jeito nenhum. Israel, o antigo Israel, seguiu até o amargo fim, e eles apedrejaram Estevão. E assim, eles encheram sua taça de impenitência até o amargo fim. Foram rejeitados pelo povo de Deus. Esta é uma profecia que se aplica ao Israel moderno hoje. E então, o capítulo 13, versículo 1, continuando a mesma passagem aqui. Isso pertence ao mesmo contexto. Naquele dia, quando eles virem a quem traspassaram e se arrependerem, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a impureza. Aqui está então a purificação do santuário celestial sendo apresentada. E por favor, façam um estudo cuidadoso dessa palavra impureza. Ela não é sinônimo de pecado. Duas palavras são usadas. Existe, de fato, uma fonte aberta para o pecado e para toda a impureza. Isso inclui o completo apagamento do pecado, algo que tem sido prometido há tanto tempo, e que, segundo as Escrituras, deve ocorrer nestes últimos dias.
Agora, cada um de nós, aqui dentro da igreja, tem a responsabilidade de cumprir o seu dever de cooperar com Cristo. O Senhor poderia fazer muito mais se tivesse alguém disposto a cooperar com Ele. Posso trazer-lhes boas notícias da América. Cada vez mais nossos membros leigos na América estão se levantando para afirmar sua liberdade em Cristo e exigir reforma e avivamento na administração da igreja organizada. Cada vez mais, e Deus está abençoando seus esforços. Eles não estão formando grupos dissidentes. Eles não estão tentando deixar a igreja. Eles estão trabalhando pela reforma, pelo avivamento, por endireitar o que está torto dentro da igreja. E os tristes acontecimentos dos últimos anos apenas destacaram a necessidade, na mente desses membros leigos, de pararem de assistir à TV e de negligenciar o estudo da Bíblia, para que os membros leigos se ocupem, estudem a Bíblia, tenham a causa de Deus no coração e façam algo para ajudar a concretizar o cumprimento dessas profecias inspiradas. Deus certamente agirá, desde que encontre agentes humanos verdadeiramente dispostos a cooperar com Ele no Espírito de Cristo. Por último, a razão fundamental pela qual acredito que a igreja organizada se arrependerá e a liderança se alinhará ao programa de Deus são as lições que aprendemos com a história. Para começar, vamos analisar Ellen White. Tomemos o exemplo dela como referência. Ela nunca deixou a igreja organizada. Ela nunca deixou de trabalhar pela reforma e pelo reavivamento dentro da igreja. Você pode dizer, bem, as coisas não eram tão ruins nos dias de Ellen White como são hoje. Peço que me desculpe. Estude novamente, observe novamente as evidências. As coisas eram ruins o suficiente na época dela. Leia os testemunhos dela. Leia suas advertências, suas opiniões, repreensões e censuras a homens em posições de responsabilidade. É de arrepiar os cabelos ler alguns desses testemunhos aos irmãos, escritos bem aqui em Avondale, logo ali do outro lado do riacho. E, no entanto, ela nunca deixou a igreja. Ela nunca perdeu a esperança. Ela continuou a suplicar aos irmãos, a trabalhar com os irmãos e a cooperar com eles sob a orientação de Deus para a reforma e o avivamento. E então considere as lições da história dos tempos do Antigo Testamento. Veja o tempo de Elias, por exemplo. A apostasia de Israel foi terrível. Acabe e Jezabel levaram a nação ao caos da adoração a Baal. Sabia que em Testemunhos para Ministros, página 467, 468, Ellen White diz que esse é nosso problema hoje, fruto direto da rejeição da mensagem de Minneapolis em 1888. Adoração a Baal, ela chamou assim, a religião do Israel apóstata. Veja bem, a adoração moderna a Baal é, na verdade, a adoração do próprio eu disfarçada e falsificada, sendo apresentada como se fosse a adoração a Cristo. Confundir a mensagem das igrejas populares que guardam o domingo, a visão delas de justiça pela fé, com a pura verdade que o Senhor nos deu na mensagem de 1888, é precisamente o que Ellen White se referiu naquela profecia como adoração moderna a Baal. E, no entanto, Elias nunca abandonou Israel no tempo de sua profunda apostasia e fome. Ele ministrou ao povo e ao rei, e levantou-se e deu seu testemunho em favor da verdade. Tome o tempo de Jeremias, por exemplo. Muitos anos depois, quando o reino de Judá tornou-se tão profundamente apóstata quanto o reino de Israel tinha sido nos tempos do profeta Elias. Tome Jeremias como exemplo. Ele nunca deixou Israel, ou melhor, Judá. Ele permaneceu leal ao rei, aos nobres, ao governo do antigo Judá e deu seu testemunho em prol do arrependimento, reavivamento e reforma dentro do reino de Judá. E então, no auge da apostasia deles, quando as coisas pareciam mais sombrias, você encontra Jeremias saindo e comprando um pedaço de terra em Anatote
para demonstrar sua confiança no futuro de Judá, de que eventualmente o programa de Deus seria cumprido. Agora, por último, o povo de Deus hoje deveria deixar Laodiceia e voltar para Filadélfia? Deixe-me tentar responder a esta pergunta muito sincera que muitas pessoas estão fazendo. Eles leem lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse, ou melhor, no capítulo 3, sobre quão verdadeiramente maravilhoso era o anjo da igreja de Filadélfia. Não há nenhuma repreensão dirigida a eles. E tantas pessoas presumiram, e eu ouço isso há 40 anos, quase 50 anos, ouvi pessoas sinceras e piedosas dizerem: precisamos voltar para Filadélfia. Isso não é novidade. Ouço isso quase desde que fui batizado, há 55 anos. E eu tenho pensado nisso durante a maior parte desses 55 anos. E não vejo como seja possível voltarmos para Filadélfia, da mesma forma que não é possível para nós, vivendo em 1984, arrancar o calendário da parede e colocar um calendário de 1831 ou 1832, apagar as luzes elétricas e trazer as velas de volta, arrancar nossa encanação interna e voltar para as latrinas externas e assim por diante, e jogar fora nossos automóveis e voltar a andar de charretes puxadas a cavalo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos retroceder dessa maneira. As 7 igrejas aqui representam a história do povo de Deus em 7 áreas da história mundial. E Laodiceia é a última, e você não pode quebrar o padrão divinamente inspirado. Além disso, seria um erro verdadeiramente trágico tentar voltar à experiência que Filadélfia simboliza, rejeitando a experiência que Cristo oferece a Laodiceia. Eu vou lhe explicar exatamente o porquê disso. Porque a palavra Filadélfia, no grego original, significa amor fraternal, sim, mas estamos falando de filos e não de ágape. E filos representa um nível de amor muito mais baixo, mais limitado do que o amor ágape, que é incondicional. A igreja de Filadélfia, embora não tenha recebido nenhuma repreensão, não teve a experiência de união com Cristo, que é absolutamente necessária para aquele corpo corporativo da igreja que se tornará a noiva de Cristo. Não podemos repetir a experiência dos pioneiros de 1844 a 1856, quando a mensagem de Laodiceia foi declarada apropriada para nós nos últimos dias. O que é oferecido à igreja de Laodiceia, no versículo 20 de Apocalipse 3, é uma profunda experiência de intimidade com Cristo, algo que, na verdade, nunca foi a experiência de nenhum corpo corporativo organizado de crentes em toda a história. Isso é o verdadeiro casamento, a intimidade do casamento que é oferecida ao anjo da igreja de Laodiceia e, portanto, nós não podemos evitar esse destino que nos aguarda. Podemos rejeitá-lo e nos tornar completamente apóstatas, ou podemos dizer: Amém, Senhor, nós aceitamos com humildade. Algumas perguntas por escrito foram entregues, com o pedido de que eu tente respondê-las. Não me coloco como uma pessoa sábia o suficiente para responder a todas as perguntas que as pessoas possam fazer, mas tentarei fazer o melhor que puder com estas perguntas. A primeira aqui, na verdade, não é tanto uma pergunta, mas sim uma contribuição para a minha apresentação. Se Laodiceia deve retornar a uma condição de Filadélfia, isso certamente deve representar um problema em relação à porta aberta e fechada que é mencionada na mensagem à Filadélfia. Isso está em Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Por favor, comente. Bem, eu acho que é uma boa sugestão.
É algo em que eu mesmo não tinha pensado, mas acho que é uma razão adicional pela qual é impossível para a igreja nos últimos dias voltar atrás no tempo, porque os detalhes da porta aberta e fechada, nos versículos 7 e 8, são claramente uma referência a 1844 e a mudança no ministério no santuário celestial, do lugar santo para o lugar santíssimo. Essa é de fato uma razão adicional pela qual a mensagem de Laodiceia é exclusiva de Laodiceia e deve se aplicar à última igreja. Aqui está mais uma pergunta para você. Você quer sugerir que a igreja organizada realmente se arrependerá e cooperará com Cristo, incluindo todas as nossas instituições que se tornaram tão mundanas? Bem, não acho que sou competente para dar uma resposta a essa pergunta por minha própria autoridade, porque na verdade eu não sou ninguém por mim mesmo. Mas, por favor, deixe-me ler uma declaração específica dos escritos de Ellen White que eu realmente acho que precisa ser considerada hoje. Isso foi retirado do livro Ministério Médico nas páginas 184 e 185. A palavra do Senhor para aqueles em suas instituições é: purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Em todas as nossas instituições, que o egoísmo dê lugar ao amor e ao trabalho altruístas. Então, o azeite dourado será esvaziado dos 2 ramos de oliveira para os tubos de ouro. Então, a vida dos obreiros de Cristo será, de fato, uma exposição da verdade sagrada de sua palavra. Agora você pode dizer, bem, isso é se, talvez quem sabe, não há uma promessa definida. Deixe-me ler mais adiante aqui o próximo parágrafo. O temor de Deus, o senso de sua bondade, sua santidade, circularão por todas as instituições. Uma atmosfera de amor e paz permeará cada departamento. Cada palavra dita, cada obra realizada terá uma influência que corresponde à influência do céu. Cristo habitará na humanidade. A humanidade habitará em Cristo. Por favor, lembre-se, a mensagem de 1888 tratava da união com Cristo. Em todo o trabalho não aparecerá o caráter de homens finitos, mas o caráter do Deus infinito. Isso é uma promessa. A influência divina impressionará as mentes que entrarem em contato com os obreiros. E desses obreiros, uma influência perfumada emanará para todos que escolherem inalá-la. O belo tecido do caráter formado receberá luz e glória do céu e se destacará diante do mundo como uma testemunha apontando para o trono do Deus vivo. Próximo parágrafo. Então a obra avançará com solidez e força dobrada. Uma nova eficiência será transmitida aos obreiros em todas as áreas. Os homens aprenderão sobre a reconciliação que o Messias trouxe por meio de seu sacrifício. A última mensagem de advertência e de salvação será proclamada ao mundo com grande poder. A terra inteira será iluminada com a glória de Deus, e será nosso imenso privilégio testemunhar em breve a gloriosa vinda em poder e majestade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é de Medical Ministry, páginas 184, 185. A data é 1902. Agora, esta promessa, esta profecia, está diretamente ligada a Apocalipse 18, 1 a 4. Tão certo quanto Apocalipse 18, 1 a 4 será finalmente cumprido, tão certo será cumprida esta promessa de reforma e reavivamento em cada instituição e em cada departamento. Agora, não me peça para explicar isso mais detalhadamente. Tudo o que posso fazer é dizer que acredito que essa é, de fato, a palavra inspirada da profecia. Outra pergunta. Em Filadélfia há aqueles que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eles são comparados aos laodiceanos. Não, eu não penso assim. Eu
Eu não vejo nada na mensagem de Laodiceia que diga que o anjo morno da igreja de Laodiceia está mentindo ou é um hipócrita. A mensagem não diz que vocês são hipócritas. Ela diz que vocês não conhecem sua verdadeira condição e esse é um problema real. E isso levanta outra questão aqui que está relacionada. A.T. Jones, no Boletim da Conferência Geral de 1893, sugere que o problema de Laodiceia é a condição de tu não sabes, e que Laodiceia, portanto, deve aceitar o que a palavra de Deus diz. Tu não sabes, sua cegueira e assim por diante. Mesmo que vocês não vejam, devem aceitar. Em outras palavras, Laodiceia deve dizer, eu sei que não sei. Bem, essa foi a sugestão de A.T. Jones, e lembro-me de ler isso no Boletim da Conferência Geral de 1893. Agora, é possível que o passar dos anos nos tenha dado uma compreensão um pouco mais madura do que o Senhor está se referindo aqui quando diz, tu não sabes. Meu livro mais recente, que foi publicado na América sob o título The Knocking at the Door, discute com um considerável nível de detalhe esta passagem específica, tu não sabes, analisando-a à luz da compreensão atual da psiquiatria moderna, que nos mostra que existe, de fato, uma complexa função inconsciente operando dentro da mente humana. Não estamos cientes das motivações ocultas dos nossos corações. Podemos pensar que somos motivados por uma preocupação com a justiça, quando na verdade somos motivados por um espírito de justiça própria e de crítica. Muitas vezes as nossas motivações reais estão ocultas de nós, e este é o problema de Laodiceia. Não se trata de hipocrisia, nem de mentiras ou falsidade. É, na verdade, uma condição patética de não sabermos, no fundo, quais são as nossas verdadeiras motivações. Outra pergunta aqui. Um orador recente na Austrália sugeriu que ele poderia ser capaz de reaplicar não apenas os 7 selos de Apocalipse 7, não o capítulo 7. Os 7 selos são os capítulos 6 e 7 e as 7 trombetas de Apocalipse, capítulos 8 e 9, mas também as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Ele acha que pode reaplicar isso a uma aplicação presente ou futura. Isso parece viável? Por favor, comente. Bem, ao longo de muitos e muitos anos, tive a oportunidade de ouvir diversos oradores e também de ler inúmeros escritores diferentes, todos eles tentando, de alguma forma, inventar ou criar uma nova aplicação prática para o significado dessas profecias antigas. E parece que sempre há um segmento de pessoas na igreja que fica atento a algo novo que alguém possa inventar, alguma abordagem inovadora para interpretar as profecias. E devo confessar, essas coisas me preocupam, não fico feliz com elas. Porque, para começar, de forma alguma, essas novas interpretações trazem unidade à igreja. Elas dividem, espalham e fragmentam ainda mais o povo de Deus. Nenhuma interpretação como essa é capaz de conquistar a confiança de leitores e estudantes reflexivos, inteligentes e eruditos. Um pequeno grupo segue uma interpretação e diz ter uma grande luz nova, mas o corpo geral da igreja é incapaz de ver luz nessas novas interpretações. E novamente, deixe-me dizer que não acredito ter tido o privilégio de ver qualquer interpretação desse tipo que faça sentido. Veja bem, tornei-me adventista depois de ter encontrado a verdade do sábado na igreja presbiteriana e aceitei esta mensagem porque ela fazia sentido para mim. Era lógico, razoável, fundamentado por um claro e definitivo, assim diz o Senhor.
E não vi uma única dessas novas interpretações que para mim se sustente. Eu exijo assim diz o Senhor. Não vou jogar fora as verdades que fizeram deste povo o que ele é e que me trouxeram para a sua comunhão, sem ter a evidência mais clara de que, ei, isso realmente faz sentido. Isso é razoável, isso é lógico, isso é irrefutável, isso é absolutamente a prova de falha. Eu quero isso primeiro. Agora, a interpretação das profecias dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 igrejas, eu acredito como os pioneiros a entendiam, é absolutamente irrefutável. A prova de falhas, sólida, fundamentada na palavra de Deus. Outra pergunta aqui. A qual trono exatamente se refere a passagem de Apocalipse 3, 21, que traz a promessa do Senhor? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono? Bem, a pergunta que fica é, a qual trono ele se refere ali? Bem, é o trono de Cristo, obviamente. E, honestamente, me parece fazer todo o sentido entender isso como uma promessa profunda feita à igreja de Laodiceia. Se você realmente se arrepender e conseguir vencer esse amor próprio que, infelizmente, tanto tem impedido o avanço da obra de Deus, e se você decidir cooperar comigo como um sumo sacerdote celestial, eu ficarei imensamente feliz em tê-lo ao meu lado, cooperando ativamente comigo no exercício da responsabilidade executiva para, finalmente, encerrar o grande conflito entre Cristo e Satanás. Sinceramente, eu não consigo imaginar o que mais isso poderia significar para nós. Não consigo imaginar que o Senhor esteja falando sério ao convidar Laodiceia para vir e sentar-se com ele em seu trono, como você pode tentar sentar-se naquele trono na abadia de Westminster e tirar uma foto como se estivesse sentado na cadeira da coroação. Olhe para você. Só por meio minuto você senta lá e tira uma foto, depois sai da cadeira novamente. Não é um mero gesto vazio como esse. O Senhor está falando sério. Ele está nos convidando a compartilhar com Ele o fardo em seu coração na administração deste mundo para pôr um fim ao reinado do pecado e do sofrimento. Eu acho que é isso que significa. Esse é um pensamento bastante sério. Um pensamento muito sério. Veja bem, se eu estiver correto ao entender que o convite aqui é o convite do noivo para a noiva se casar com ele, então isso é muito sério, porque uma noiva compartilha a responsabilidade com seu marido. A noiva não é uma daminha que só se importa com o bolo e o sorvete no casamento. A noiva se importa com o noivo. Ela compartilha seus pensamentos, seus fardos, suas aspirações, suas provações, suas crises. Ela é um com ele, unida a Cristo. Foi o propósito da mensagem de Laodiceia preparar um povo assim para compartilhar o trono com Cristo. Última pergunta. Você acha então que a cegueira espiritual de Laodiceia é, na verdade, a total incapacidade de enxergar que o arrependimento realmente virá? É como se fosse um paralelo com Jonas, que falhou em ver que o arrependimento de Nínive aconteceria e se ressentiu profundamente quando ele de fato aconteceu, não é? Bem, eu penso que isso é, na verdade, provavelmente, uma grande verdade. O problema que vejo com muitas pessoas, mesmo aquelas que são muito sérias e sinceras dentro da igreja, é que, no fundo, elas não conseguem realmente acreditar que o verdadeiro arrependimento um dia virá. Elas não conseguem realmente acreditar que o chamado de Cristo será atendido e que Cristo será honrado e vindicado em uma igreja corporativa e denominada. E é por isso que, ao longo dos anos, alguns se precipitam em tangentes, juntam-se a ramificações. Algumas pessoas se juntam ao movimento Brinsmead, que não deu em nada, acabou em ruína, na verdade, no que diz respeito aos adventistas. Eu gostaria de deixar este pensamento de despedida na Austrália. Por favor, acreditem que Cristo vencerá a batalha. Vocês têm que acreditar nas boas novas.
Vocês não podem ser cristãos adventistas do sétimo dia convertidos a menos que acreditem nas boas novas. E eu acho que a melhor das boas novas é que a mensagem para Laodiceia será eficaz.